Atos capítulo 8, eu quero ler com você a partir do verso 4, que diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos dos que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Feche os seus olhos por um instante, curva a sua cabeça e peça para o Senhor. Eu não vou dizer para o Senhor falar com você, mas para o Senhor continuar falando com você. Porque desde o início desse culto nós estamos ouvindo o Senhor falar conosco. Então pede para Ele continuar falando com você nessa hora, aquilo que Ele tem para liberar sobre a minha vida, sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por cada filho que o Senhor trouxe até aqui, aqueles que estão aqui pessoalmente, aqueles que estão aqui, Senhor, através da transmissão ao vivo, que vão assistir depois que já tiver terminado. Obrigado por cada vida, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela liberdade que nós temos na nossa nação de carregar essa Bíblia, de ler essa palavra, Senhor, de estar de portas abertas te adorando. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. E nós queremos, diante da Tua palavra, te pedir nessa hora, fala conosco, Espírito Santo. Abre, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento, Pai, para que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu te peço, Pai, tira do nosso meio todo desânimo, todo abatimento, todo sono, todo cansaço, tudo aquilo que vem para roubar a Tua palavra, Senhor, de ser semeada nos corações, porque lá na parábola do semeador, o Senhor nos mostra, Pai, que o inimigo muitas vezes ele quer roubar a semente, Senhor, de ser semeada nos nossos corações, que todo impedimento, todo ataque do inimigo seja neutralizado agora, tudo aquilo que tampa os ouvidos, que obscurece o entendimento, que caia por terra em nome de Jesus Cristo, Pai, e que o Teu Espírito possa descortinar diante de nós a Tua palavra, e nós possamos ouvir a Tua voz, e a Tua voz hoje nos desperte, a Tua voz hoje nos levante, a Tua voz nessa noite, Senhor, nos alimente, nos fortaleça, nos renove pelo Teu Espírito. Sair daqui cheios, animados, fortalecidos, Senhor, alimentados pelo Senhor, para viver cada uma das Tuas promessas para nós. Te damos toda a liberdade, Senhor, como já temos te dado desde o início dessa noite, para que o Senhor fale, para que o Senhor se mova, porque a começar de mim, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser alimentados pelo Senhor, não queremos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Por isso alimenta-nos, Senhor, com a Tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. E mais uma vez eu te peço que aquilo que faltar da minha parte, que o Teu Espírito mesmo possa continuar ministrando diretamente a cada coração, para o louvor da Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí bem forte? Glória a Deus. Aleluia. Esse texto de Atos 8 é um capítulo muito importante dentro da narrativa de Atos dos Apóstolos, porque se você chegar até o capítulo 7, você vai encontrar informações sobre Jesus quando subiu aos céus, no capítulo 1, no capítulo 2, a descida do Espírito Santo, a partir do final do capítulo 2, do capítulo 3, o início da igreja, a maneira como aquela igreja foi se estruturando, foi crescendo, lá no capítulo 5, um mover de grande salvação. Mas quando a gente chega no capítulo 8, aquela igreja começa a viver algo novo. Até aquele momento, eles estavam com o Evangelho sendo pregado, o reino de Deus crescendo, mas dentro das fronteiras de Jerusalém. Atos 8 é um capítulo que empurra a igreja para sair daqueles limites de Jerusalém, e a partir de Atos 8, o Evangelho começa a ser pregado nas cidades vizinhas, nas outras nações, e começa a ser espalhado o Evangelho. Então esse capítulo, dentro da leitura de Atos dos Apóstolos, ele é muito importante, porque ele vem mostrar aquilo que Jesus já havia dito lá em Mateus 28, quando ele falou para fazer discípulos de todas as nações. Até aquele momento a igreja acreditava que a salvação
aquilo que Jesus havia ensinado era somente para os judeus. E Atos 8 veio mostrar que não era somente para os judeus, não era somente para Israel, não era somente para Jerusalém, mas que o Evangelho precisava ser pregado a todas as nações. E aqui no primeiro versículo de Atos 8 já começa nos contando que houve um tempo de perseguição, a igreja começou a ser perseguida. E no verso 4, se você ler aqui onde nós começamos a ler, você vai ver dizendo que por onde os cristãos que estavam sendo perseguidos, eles saíram, se espalharam, por onde eles iam, eles foram levando a palavra de Deus. Deus, ele tem os seus caminhos, as suas formas de fazer com que a obra dele aconteça. Às vezes nós queremos da nossa maneira, do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa forma, caminhos muito mais altos do que os nossos caminhos. Porque a palavra diz, ele usou aquela perseguição que parecia que iria acabar com a igreja, que parecia que iria calar o Evangelho, usou aquela perseguição para que ele pudesse espalhar pregadores da palavra pelas outras cidades, pelas outras nações, que era para ser algo mal, que era para ser algo que iria prejudicar a igreja. O Senhor transformou em bênção, porque o nosso Deus é especialista em transformar toda maldição em bênção. Eu não sei o que você pode estar enfrentando, quais as lutas que você possa estar vivendo hoje, mas eu quero dizer para você que através dessa situação que você está enfrentando, o Senhor quer te levar a viver experiências maiores com Ele. Amém. Aquela igreja jamais teria experimentado, jamais teria vivido o crescimento a ponto do Evangelho chegar para nós aqui hoje no Brasil. Milhares de quilômetros de distância de Israel. Ele jamais iria imaginar que o Evangelho pudesse chegar tão longe se não fosse a partir daquela perseguição. Aquele momento de perseguição, aquele povo pôde entender que o futuro do Evangelho estava nas mãos deles. Se eles se calassem, ia acabar ali. Mas, glória a Deus que eles não se calaram. E esse Atos capítulo 8 é um chamado para mim e para você, para que a gente também não se cale, para que a gente também espalhe essa mensagem. Assim como um dia o futuro do Evangelho esteve nas mãos daqueles discípulos, daquela igreja de Atos 8, hoje também o futuro do Evangelho está nas minhas mãos, está nas suas mãos. Está no que a gente vai fazer com essa mensagem, o que a gente vai fazer com essa palavra, com o reino de Deus, com os valores do reino de Deus a partir de nós. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, aquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, não acaba em você. Já tenho falado isso há algumas semanas. Enquanto o Espírito Santo quiser, eu vou bater nessa tecla. Não termina em mim, não termina em você. Na verdade, começa em nós para alcançar outras vidas, para chegar a outras pessoas. Aquele povo entendeu isso. E hoje o Senhor ele quer trazer para nós esse mesmo entendimento. E esse é o tema dessa palavra que eu quero ministrar para as nossas vidas nessa noite. Deus tem um chamado para mim. Fala comigo, Deus tem um chamado para mim. Deus tem um chamado para mim. Fala com o seu irmão aí perto de você, fala para ele, Deus tem um chamado para você. Amém? Amém? Abre comigo a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 1. Quero ler com você no verso 5. Jeremias capítulo 1, verso 5. Jeremias foi um homem que conheceu o chamado de Deus na vida dele ainda muito criança. E essa palavra é muito forte. E é o chamado de Deus para mim e para você, diz assim, Jeremias 1,5: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Amém? Amém. Olha o que o Senhor estava dizendo, antes mesmo de você nascer, antes mesmo de no ventre da sua mãe você já está completamente formado, eu já tinha escolhido você. Amém. O Senhor já tinha chamado você.
O Senhor já tinha colocado um chamado sobre a tua vida. O Senhor já tinha colocado um propósito sobre você. O Senhor trouxe essa palavra para Jeremias, que ainda era uma criança. E a continuação desse texto nos mostra aquela insegurança de Jeremias, de como falar, de como pregar, sendo tão novo, tão inexperiente. Mas o Senhor continuava insistindo na vida dele. E essa palavra hoje é uma insistência de Deus para mim e para você. Senhor, olha, eu tenho um chamado sobre a tua vida. Esse chamado não começou hoje. Esse chamado não começou no dia que você se entregou para Jesus. Esse chamado não começou no dia que você se reconciliou. Esse chamado começou quando você ainda estava sendo gerado no ventre da sua mãe. Antes de você estar pronto, o Senhor já tinha chamado você. O Senhor já tinha escolhido você. Já tinha colocado um propósito sobre a tua vida. Amém? Amém? E essa é a primeira lição que eu quero compartilhar com você nessa palavra. Que Deus ele tem um chamado para cada um de nós. Amém. Existe uma mentira que o chamado é somente para alguns. É que uns são chamados, outros não. Você acha que Deus ele quer que alguns façam e outros não? Que Ele prefere um filho e outro não? Jamais. Ele tem um chamado para todos. O reino de Deus, aquilo que Jesus veio para ensinar, é que todos têm um chamado. Fala comigo, todos têm um chamado. Todos têm um chamado. Cada um de nós tem um chamado. Existe algo que Deus colocou sobre a sua vida, que colocou sobre a minha vida, que somente eu vou poder fazer, que somente você vai poder fazer. Eu disse isso no dia que eu ministrei sobre a palavra profética desse ano. Outras pessoas podem vir no seu lugar e fazer até melhor do que você, mas como você, só você vai poder fazer. Do jeito que Deus determinou para que você fizesse, não vai ter quem te substitua, quem faça como você faria. Você é único diante do chamado, diante do propósito de Deus para a sua vida. Amém? Amém. E para isso, nós precisamos identificar qual é o chamado de Deus para mim. Você sabe dizer qual que é o chamado de Deus para você? Eu me lembro que uma vez, tinha 9 meses da minha conversão, um pouquinho menos de 9 meses. Estava num culto na igreja, e num momento de oração, o Senhor me deu uma visão de uma grande porta. Se abriu diante de mim, tinha uma porta, ela era muito alta, muito grande, e eu entrava naquela porta e eu não estava entendendo o que Deus queria falar comigo. Fui procurar o meu líder direto na época, e nada melhor do que a gente buscar conselho nas pessoas que Deus coloca sobre as nossas vidas. Eu compartilhei com ele aquela experiência que o Senhor estava falando comigo, e ele pôde discernir, pôde entender e falar: Deus está chamando você para o ministério, Deus está chamando você. E ali, naquela conversa, eu aprendi a primeira e talvez a melhor lição que eu aprendi para poder conhecer qual era o meu chamado, qual era o meu ministério. Abre comigo a sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 9, porque ali naquele momento, o meu líder, naquela época, ele falou para mim assim: olha, aquilo que vier na sua mão, faça. Toda oportunidade que você tiver de fazer algo para Deus, faça. E olha o que diz Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 10. Ele diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque não há lei para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ali foi a primeira lição que eu aprendi, que isso foi tremendo para mim. A partir daquela lição, eu nunca disse, em quase 23 anos servindo ao Senhor, eu nunca disse um não para algo que me falasse: olha, precisa fazer ali, precisa trabalhar contigo, precisa de alguém ali. Ao longo de todo aquele começo, eu me envolvi em todos os ministérios da igreja.
trabalhei com adolescentes, eu trabalhei com homens, eu trabalhei com casais, eu trabalhei com jovens, eu trabalhei na limpeza, eu trabalhei com todas as áreas aonde alguém chamasse, eu estava lá. E aquela experiência foi extremamente valiosa, para que hoje como um pastor de igreja, eu pudesse ter conhecimento dos ministérios da igreja, mas que também que eu pudesse conhecer aonde eu mais me identifiquei, aonde eu senti que era um lugar que Deus tinha para mim, e isso me valeu nessa experiência de fazer tudo, de aonde precisar. E esse é o conselho que eu quero dar para você que não sabe qual é o seu chamado, o que Deus tem para a sua vida. Aonde precisar de você, coloque a sua mão para trabalhar, coloque a sua mão para fazer para o Senhor. O texto diz: aquilo que vier a sua mão, faça conforme a tua força. O Senhor não pede além do que eu posso, conforme a tua força, faça. Porque a gente às vezes protela, deixa para mais adiante. O texto diz: olha, lá no além, depois que acabar essa vida, não vai mais ter obra de Deus, não vai ter mais projeto, não vai ter mais a oportunidade de trabalhar para Deus. Então vamos aproveitar essa oportunidade hoje, vamos trabalhar hoje. Abre comigo mais um texto, Provérbios, no capítulo 3. Estava em Eclesiastes, é só voltar no livro aí. Provérbios 3, verso 27, que diz assim: não te furtes a fazer o bem a quem te direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Então, toda oportunidade que você tiver de fazer algo para Deus, querido, faça. Faça. Mas eu não me vejo em tal ministério. Vai valer a experiência de fazer parte daquilo. Vai valer o conhecimento que você vai adquirir. Porque muitas vezes nós não vivemos o nosso chamado porque a gente começa a ser seletivo. E o segundo conselho que eu quero dar para você para identificar o seu chamado está lá em Atos, no capítulo 13, no verso 2. Segunda dica, segunda orientação para você descobrir o seu chamado. Atos 13, 2, que diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. A segunda dica, o segundo conselho que eu tenho para você descobrir qual é o seu chamado, é buscar de Deus. O chamado aqui para Saulo, para Barnabé, surgiu enquanto eles estavam orando. Sabe por quê? Porque Deus, ele sabe o que ele tem para realizar através da minha vida, através da sua vida. Eu já compartilhei aqui várias vezes que eu jamais, se alguém me dissesse 23 anos, 22, 20 anos atrás, olha, um dia você vai estar num altar pregando, um dia você vai estar liderando uma igreja. Misericórdia, jamais eu ia imaginar, eu ia me ver fazendo isso, exercendo isso hoje. Mas quando a gente busca em oração, a gente vai entender aquilo que está no coração de Deus. Amém. Se você não buscar em oração, Senhor, o que o Senhor quer para mim? Qual é o chamado que o Senhor quer que eu exerça? A gente vai começar a escolher, e muitas vezes a gente aprende pela palavra que o nosso coração, ele é mais enganoso do que todas as coisas. E quantas pessoas se frustram no ministério porque acreditam que tem um chamado para algo que não tem que chamar. Que não buscou em Deus, não conheceu o que Deus tinha. Isaías 55, verso 9 diz que o Senhor, ele tem pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos, ele tem caminhos mais altos do que os nossos caminhos. Eu me imaginaria, no máximo, tocando violão no ministério de louvor, de preferência lá no fundo, que ninguém estivesse me vendo atrás de todo mundo. Mas não era o que o Senhor queria, não era o que ele tinha. Não sei, talvez o que você possa imaginar de chamado de Deus para você, mas eu quero te dizer, busque em oração. Ali, Saulo, Barnabé estavam orando e o Senhor confirmou o chamado deles. Se você ler o restante do capítulo
13, 14 de Atos, você vai ver quantas coisas Deus fez através daqueles homens, pelos lugares onde ele passou, porque eles entenderam qual é o chamado de Deus para a vida deles. Amém? Amém? A terceira dica, eu não tenho um versículo bíblico para te respaldar sobre ela, mas a terceira dica é você identificar aquilo que te incomoda. Às vezes a gente olha para algo na igreja e diz assim, está faltando tal coisa na igreja. E algumas pessoas, por não entenderem, olham para isso e começam a criticar. Porque, olha lá, está faltando aquilo na igreja. E geralmente, vou dizer para você, 99% das vezes em que o Senhor me permite enxergar uma necessidade na igreja, é porque Ele quer me usar para suprir aquela necessidade. Então, olhar aquilo que me incomoda, aquilo que eu vejo que está faltando, e ao invés de criticar, entender que Deus está me dando uma oportunidade de fazer algo, de trabalhar para Ele naquela área, porque talvez outra pessoa não identificou aquilo, porque não era o chamado de Deus para a vida dela, não percebeu aquilo. Mas Deus, Ele nos mostra, Ele nos incomoda para nos mostrar, para nos falar, olha, está te incomodando, não é para você criticar, não é para você reclamar, não é para você ir para outra igreja, porque na igreja tal está faltando, não, porque eu estou chamando você para fazer aquilo, para suprir aquela necessidade na casa de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Vai em 1 Samuel capítulo 17, a gente vê sobre o chamado de Davi, e foi mais ou menos assim. Davi viu Golias afrontando Israel, dizendo que ia acabar com todos os soldados, com todo o exército, que ia matar todo mundo. E Elias e Davi, ali em 1 Samuel 17, no verso 26, ele se levanta e fala, peraí, quem que esse homem está pensando que ele é para desafiar o exército de Deus vivo? E ali Davi se levanta, se posiciona, e a gente conhece o restante da história. Ele vence Golias, e dali nasce o chamado desse homem que foi valente, que foi guerreiro. Por quê? Porque ele enxergou algo que estava faltando, ninguém tinha coragem. Golias estava ameaçando e todo mundo estava com medo. Com tanto medo que, se você ler os próximos versículos lá, depois do 26 em 1 Samuel, você vai ver o irmão mais velho de Davi falando, não vai, você não vai conseguir. Mas Davi viu aquela necessidade, e ao invés de ele criticar os homens que não tinham coragem de enfrentar, ele falou, eu vou lá e vou enfrentar esse gigante, e ele vai ver, ele vai conhecer o poder do nosso Deus. E aí nasceu toda a história do rei Davi, porque ele já tinha recebido a unção no capítulo 16 de 1 Samuel, mas só a partir desse momento é que o chamado dele começou a exercer. Então, preste atenção nessa dica, querido. Aquilo que te incomoda, aquilo que você enxergar, está faltando, o Senhor está sinalizando para você, olha, eu quero te usar para suprir aquela necessidade. Amém? Amém? Olha para a pessoa que está aí do seu lado e fala assim, Deus está falando com você. Deus está falando com você. Volta lá comigo para Atos, no capítulo 8, porque a segunda lição que a gente aprende sobre o chamado de Deus nesse texto de Atos é que você não precisa de título para exercer o seu chamado. Às vezes, nós esperamos que quando eu tiver um título, quando eu for chamado para algo, quando eu receber uma unção para isso aí, então eu vou fazer, só que o caminho é o inverso. Eu faço, e aí então o Senhor me dá aquela unção para aquilo. A unção é a resposta de Deus para aquilo que eu me disponho a fazer, para aquilo que eu me coloco a fazer. E quando nós, volta aqui comigo em Atos 8, eu vou ler de novo com você o verso 1 e o verso 4, para que você possa entender isso. Diz assim, olha, verso 1: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Quem foi disperso? Foram os líderes da igreja. A perseguição foi contra os líderes da igreja? O que está dizendo isso? Não. Vocês falam, todos, exceto os apóstolos. Não foram os líderes que foram dispersos, foram a igreja. Foram os discípulos da igreja. E aí vem comigo no verso 4, que ele diz assim: entre mentes
os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Eles não tinham um título, não eram apóstolos, eles não eram pastores, eles não eram presbíteros, eles não eram diáconos, eles não tinham um título. Mas isso não impediu que eles exercessem o chamado, como eu comecei falando sobre essa palavra. Porque eles entenderam, fizeram, saíram pregando, e o Evangelho chegou até mim e até você nos dias de hoje. Então eu não preciso ter um título, não preciso ter um ministério, não preciso ter uma unção para isso ou para aquilo, para que eu possa exercer o meu chamado. Aquelas pessoas entenderam que por onde elas passavam, Deus estava dando uma oportunidade. Os lugares por onde o Senhor colocou, na sua família, na escola, nos lugares onde o Senhor te inseriu, são oportunidades que Deus te dá, de como aquelas pessoas continuar semeando a palavra. Semeia a palavra lá no seu trabalho, semeia a palavra lá na sua família, semeia a palavra nos lugares onde Deus te colocou, e você vai ver o quanto Deus vai te usar. Aquelas pessoas tiveram aquela experiência, até aquele momento eles não tinham vivido aquela experiência, eles vinham, cultuavam, recebiam a palavra, eram abençoados. Agora eles tiveram a oportunidade de eles se tornarem abençoadores de outras pessoas. Então comece a pregar, filho. Comece a pregar a palavra nos lugares onde o Senhor te colocar. Lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo ensina a Timóteo para que ele pregue em tempo e fora de tempo, porque não existe um tempo certo para você pregar a palavra. Não existe, eu não falei naquele momento, apóstolo, porque ali não é momento, em todo momento é momento. Por isso a palavra diz para eu pregar em tempo e fora de tempo. Todo momento é um momento que eu tenho uma oportunidade de falar algo. Não vou me tornar aquele religioso, fanático, não, mas eu posso pregar com a minha vida, eu posso pregar com o meu exemplo, eu posso pregar com o meu testemunho, eu posso pregar com as experiências que eu tenho vivido do Senhor, porque se você compartilhar, querido, com alguém que não conhece o Senhor, as coisas que Deus tem feito na sua vida, você está pregando para ela. Amém. Ela vai conhecer, vai começar a ouvir falar de um Deus que pode fazer algo. E não é só aquele testemunho que ela vê na TV, é algo real. Alguém que está ali na frente dela falando, olha, acontece, Deus faz, eu vivi isso. Isso tem um poder tremendo. Então, entenda isso, pratique isso, comece a pregar a palavra, falar de Jesus nos lugares aonde o Senhor te inseriu. Amém? Amém. Não Amém. perca nenhuma oportunidade. Em terceiro lugar, terceira lição que nós aprendemos aqui, vem comigo no versículo 5 de Atos capítulo 8, que diz assim: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Terceira lição que a gente aprende aqui é que o chamado de Deus para mim é para alcançar vidas. Filipe, ele é movido pelo Senhor e ele decide ir para Samaria. Samaria, se a gente ler a história, se você for lá em João capítulo 4, que conta para a gente a história da mulher samaritana. Quando Jesus começa a ministrar aquela mulher, os discípulos, quando chegam, encontram, acham estranho Jesus falando com uma mulher samaritana. O texto explica para a gente porque os judeus eles não se davam com os samaritanos eram considerados impuros, desprezados. A gente vai ver mais adiante a parábola do bom samaritano. Jesus usa para mostrar que alguém que aquele povo achava que era impuro poderia realizar coisas boas. Os samaritanos eram pessoas completamente desprezadas. O Filipe vai para onde? Justamente para os desprezados. Justamente ele vai atrás daqueles que ninguém dava valor por eles. Porque às vezes nós queremos exercer o nosso chamado, mas de uma maneira seletiva. Pregue para eles, aquele ali não. Esse aqui tem jeito, mas aquele ali só Jesus deixa ele para lá. Filipe, ele foi atrás. Ele não foi para Galiléia, ele não foi para Judéia, ele foi para cidades ali de Israel, onde ele pregaria, pessoas já conheciam, ele foi atrás dos desprezados. Porque o chamado de Deus para nós é para alcançar vidas. Seja aonde Deus me plantar, seja qual for o ministério que Deus me entregar, o foco, o propósito principal de Deus é alcançar vidas. Se o Senhor me chamou para o louvor, eu tenho que estar aqui não para mostrar que eu canto, mas o foco é que
com a minha oração, o Senhor possa tocar outras vidas. O Senhor me chamou para o diaconato, para o presbitério, para o pastorado, para qualquer ministério dentro da igreja. O foco é alcançar outras vidas, é abençoar outras vidas. O Senhor me chamou como um diácono para cuidar da casa de Deus, para que outras vidas cheguem e possam ser alcançadas. O foco é sempre alcançar outras vidas. Nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos ter essa compreensão. O foco não é para que eu seja exaltado, para que eu fale, olha como ele faz muito bem, não, para que vidas possam ser alcançadas através da minha vida. Filipe não foi para um lugar onde ele poderia ter prestígio, onde ele poderia ter o crédito facilmente. Ele foi atrás de quem ninguém queria. Ele foi atrás de quem ninguém dava valor, que eram os samaritanos. E ali, a gente leu no texto, o quanto aquelas pessoas viram Deus agir através da vida de Filipe, o quanto aquele povo pôde ser alcançado. Por quê? Porque alguém entendeu que o seu chamado era para alcançar vidas. Então entenda isso, querido. Aprenda essa lição. Ame as vidas. Ame. Ore pela salvação de pessoas. Se você não tem pessoas que você está orando para serem salvas, você precisa repensar a sua vida com Deus, o seu chamado, porque nós temos que amar vidas. Nós temos que orar pela salvação de vidas. Se você conhece pessoas que estão na sua vida, passam por você e não conhecem Jesus e aquilo não te incomoda, você não deseja a salvação daquelas pessoas, você precisa questionar a sua própria salvação. Porque quando eu sou salvo, quando eu entendo que o Senhor me trouxe para o reino do Filho do seu amor, vai me levar para o céu, eu quero que outras pessoas vivam aquela experiência. Então comece a amar vidas, comece a orar pelas pessoas que estão à sua volta, que não conhecem Jesus. Ore para que o Senhor alcance elas, ore para que o Senhor salve, ore para que o Senhor abra os olhos delas para que elas conheçam Jesus. Você vai ver quantas experiências você vai viver com Deus nesse momento de oração. Eu me lembro quando eu cresci, eu me converti numa família que ninguém era cristão na minha casa, ninguém era cristão na minha família e nem quem tinha vindo antes. E quantas vezes eu orei, quantos anos eu orei pela salvação da minha família, pela salvação das pessoas da minha família. E como eu vi Deus alcançando parentes que estavam longe, que nem tinha contato, de repente fiquei sabendo, olha, estava indo para a igreja, se converteu, e era fruto de quê? Porque eu estava orando pela salvação daquelas pessoas. Então comece a orar pela salvação das vidas que estão junto com você, as pessoas que passam por você. Ore por elas, ame a ponto de desejar que elas sejam salvas, que elas estejam com você no céu. Amém? Amém? A quarta lição, ainda nesse versículo 5, o texto fala: Filipe, descendo a cidade de Samaria, o que ele fazia? Anunciava-lhes a Cristo. Ele desceu, foi lá ministrar, e ele não começou a debater doutrinas. Os samaritanos tinham algum conhecimento sobre Deus, algumas ideias sobre Deus, tanto que lá em João 4, quando a gente vai ver a história da mulher samaritana, aquela mulher conversa com Jesus sobre o lugar certo para adorar, como deveria ser, e aí é onde Jesus ensina sobre a verdadeira adoração, porque os samaritanos eles tinham uma ideia sobre o reino de Deus, mas Filipe não se ateve a debater doutrinas, a debater a palavra de Deus. Filipe não se ateve a falar do que ele achava, do que ele pensava, do que ele sim. A preocupação dele foi anunciar Jesus, foi falar de Jesus. Porque tudo que a gente precisa entender é que o nosso chamado é para anunciar Jesus. Seja onde a gente estiver, seja qual for o ministério que Deus me planta, o dom que Deus me entrega, é para que Jesus seja anunciado. Para que eu fale de Jesus, não de mim. Porque quantas vezes nós temos pessoas perdendo tempo, ao invés de falar a palavra, elas ficam falando do que acha melhor, do que debatendo doutrinas, a gente vê tanto isso nas redes sociais, pessoas brigando, que um acredita nisso, o outro acredita. Querido, o nosso chamado é para anunciar Jesus. E essa é a quarta lição que a gente aprende aqui, anunciar Jesus. Se você vai abrir a sua boca para falar de Jesus, para falar a palavra de Deus para alguém, fale de Jesus. Não fale do que você acha,
Fale de Jesus, fale do que está na palavra. É por isso a importância de nós conhecermos a palavra, de nós decorarmos versículos bíblicos, porque nessas horas eu vou anunciar Jesus, eu vou falar do que está escrito na palavra. E aí o que está escrito na palavra independe da minha experiência pessoal, se aquilo está acontecendo na minha vida ou não, porque a verdade absoluta não sou eu, a verdade é a palavra de Deus. Então nós precisamos nos ater a anunciar Jesus, a falar de Jesus. Amém? Abre comigo um texto, 1 Coríntios, no capítulo 9. Nós precisamos anunciar Jesus, precisamos que Jesus seja visto através das nossas vidas. Já foi declarado aqui nessa noite o texto de João 3, no versículo 30, quando João ora e fala que eu diminuo, que ele cresça. A gente possa diminuir todos os dias para que Jesus apareça através de nós. Não sou eu, o reino não é meu, a igreja não é minha, o reino é de Deus, a igreja é de Deus, tudo é dele. Então que ele cresça, que ele apareça através da minha vida. Amém? E o apóstolo Paulo nos dá um ensinamento tremendo sobre isso. 1 Coríntios 9, a partir do verso 20, que diz assim: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Verso 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Olha que ensino que ele deu. Ele falou: olha, quando eu encontrava aqueles que diziam que estavam debaixo da lei, que viviam debaixo da lei, eu me fazia como eles. E achava ali uma brecha para que eu pudesse anunciar Jesus. Se eu encontrasse aqueles que não queriam saber da lei, que estavam fora da lei de Deus, eu me fazia como um deles, para que eu pudesse achar uma brecha e anunciar Jesus ali. Em todas as situações, ele fala aqui no verso 22, ele fala: eu me fiz fraco para com os fracos, a fim de ganhar alguns. Aí ele fala: fiz-me tudo para com todos. Em todos os lugares onde ele estava, ele não debatia com ninguém. A pessoa acreditava em algo, ele respeitava aquilo que a pessoa acreditava, mas ele achava ali uma brecha para que ele pudesse anunciar Jesus. Esse é o verdadeiro amor de Deus. O amor de Deus não é aquele que aponta, que acusa. Infelizmente, a igreja se tornou um tribunal. As pessoas querem apontar o outro, querem acusar o que é de dentro, o que não é como é. Olha para quem está lá pulando no bloco de carnaval, quer apontar, quer criticar. Não, querido. A igreja não foi chamada para isso, a gente foi chamado para amar. Amém. A gente foi chamado para interceder, como nós oramos aqui hoje, por essas pessoas. Nós somos chamados para isso, mas para isso nós precisamos respeitar as pessoas e achar naquele convívio, naquela conversa, uma brecha para que eu possa falar do verdadeiro amor, da verdadeira vida que é Jesus. Esse foi o exemplo de Paulo, e aí a gente olha para a história dele e vê o quanto Deus fez através da vida dele, porque ele tinha esse entendimento. Infelizmente a igreja foi perdendo essa mentalidade, vai achando melhor brigar. Se você for joga no Google sobre dízimo, você vai ver quanta gente você vai encontrar criticando quem acredita, quem não acredita. Joga sobre outro assunto, você vai achar. Infelizmente a igreja foi se tornando isso, mas nós não fomos chamados para ser isso. Nós somos chamados, como o apóstolo Paulo fez, respeitar as pessoas e encontrar ali uma brecha para ensinar sobre Jesus, para mostrar sobre Jesus. Então, eu não sei se você até hoje tinha o hábito de ser aquela pessoa que debatia a palavra, que a partir de hoje que isso caia por terra sobre a sua vida. Amém. Você possa ser aquele que vai amar as pessoas. Amém. Quando a gente ama, a gente respeita, mas também a gente quer o melhor, então por isso que a gente vai ensinar sobre Jesus. A gente vai mostrar sobre o verdadeiro amor de Deus. Então, em todo lugar onde você tiver a experiência, aproveite cada oportunidade para anunciar Jesus. É Ele que precisa aparecer através da minha vida, através da sua vida. Amém? Amém. E em quinto e último lugar, vem comigo no verso 6, o texto diz assim: e as multidões unanimemente
prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham chamado e os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. A quinta e última lição que a gente aprende aqui, através de Filipe, fala assim comigo: eu preciso ser um instrumento de Deus na vida das outras pessoas. O que Filipe fez? Ele foi lá para os desprezados, para quem ninguém dava valor. O que ele fez? Ele começou a orar pelas pessoas. O que estava endemoniado, ele orava, e o texto fala que as pessoas eram libertas. O que estava curado, ele orava e a pessoa era curada. Ele começou a se dispor a ser um instrumento de Deus para abençoar as outras pessoas. E o nosso chamado compreende exatamente isso. Nós nos dispormos a sermos instrumentos de Deus para abençoar as outras pessoas. Olha, aquela pessoa que te preocupa e vem te contar uma dificuldade, uma aflição que ela está vivendo, olhe por ela. Profetize sobre a vida dela. Declare que Deus vai agir sobre a vida dela. Libere palavras de vitória. Eu sei que muitas vezes o diabo vem e tenta sussurrar no ouvido e fala: mas se você orar pelo enfermo e o enfermo não for curado, se você falar para aquela pessoa que vai acontecer, que Deus vai fazer, que não acontecer na vida, pelo menos eu orei. Pelo menos eu me permiti ser um instrumento de Deus sobre a vida dela. É melhor do que eu ter ficado calado. É melhor do que eu ter deixado de falar daquilo que eu acredito, daquilo que eu creio. Então se permita ser um instrumento de Deus sobre a vida das pessoas. Vem contar para você uma dificuldade, que ouve a pessoa, dá atenção para ela, mas libera a palavra de bênção sobre a vida dela. O Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Então se eu liberar a palavra de bênção, o mundo espiritual vai agir e Deus vai abençoar a vida daquelas pessoas. E muitas vezes Deus coloca pessoas na nossa vida compartilhando necessidades, dificuldades, porque Ele está colocando aquelas pessoas para que a gente possa abençoar elas, para que a gente possa ser um instrumento de Deus para a vida delas. Então entenda isso, pratique isso, seja um instrumento de Deus sobre a vida das pessoas que estão à sua volta. Abençoe. Se chegar um enfermo, tenha coragem dele. Tenha ousadia de falar: eu vou orar por você, e Deus vai agir. Sei que às vezes a gente tem uma incredulidade que faz parte do homem carnal, né? E às vezes a gente vai orar por um enfermo e a pessoa fala assim: Senhor, fulano que está com essa enfermidade, cura ele, mas se for da sua vontade, a gente tem cara, vai que não cura, né? E a gente já creia. Filipe creu e foi lá e foi espalhando, e foi liberando cura, e foi profetizando sobre as pessoas. E aí os que estavam endemoniados começaram a ser libertos, os que estavam curados, enfermos começaram a ser curados, porque ele se dispôs a ser um instrumento. Não vai acontecer se eu não me dispuser a ser um instrumento. Deus não vai se mover se eu não abrir a minha boca e declarar que Ele vai fazer, que Ele vai agir, que Ele vai tocar aquelas pessoas. Então seja um instrumento de Deus. Que o seu abraço seja um abraço para curar as pessoas. E as suas palavras sejam palavras para abençoar as pessoas. Ainda que alguém coloque diante de você uma situação que pareça impossível para você, que você se encha da fé que vem da palavra de Deus e declara: Deus, a palavra de Deus diz que para o Senhor não há impossíveis. Ele vai mudar a situação da sua vida. Tenha essa ousadia. Tenha essa ousadia e você vai ver o quanto Deus vai te honrar. Eu me lembro que no início da minha caminhada com Deus, o Espírito Santo me levando a abençoar outras pessoas. Quantas vezes eu fui pela fé e vi pessoas serem curadas quando eu nem tinha começado a orar. A pessoa falava depois: olha, quando você começou a orar, eu já senti que fui curado, porque eu estava crendo. Eu me dispus a ser aquele instrumento. Então se disponha a ser um instrumento de Deus, e Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar a sua vida, e você vai viver tantas experiências com Deus, e você vai ver Deus fazer tantas coisas através da sua vida. Amém? Amém? Abra comigo um último texto para nós terminarmos. Está lá em Romanos, no capítulo 1. É um texto que é uma simples saudação de Paulo à igreja.
Mas aqui ele nos ensina algo tremendo sobre o chamado. E ele fala aqui, olha, Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Qual foi o primeiro título que ele usou para ele? Servo. Porque chamado é servir, é se dispor a servir. Chamado não é para ser estrela, não é para ser destaque, não é para ser chamado, é para ser servo. Antes dele falar que ele era apóstolo, antes dele falar de tudo aquilo que ele tinha para falar para aquela igreja, ele falou: Paulo, o servo de Jesus Cristo. E nós possamos entender que o nosso chamado é ser servo. E o servo, quando o Senhor nos manda fazer, o que o servo faz? Ele obedece. Se coloca de pé. Lá em Isaías, no capítulo 6, quando o profeta Isaías recebeu o chamado de Deus para a vida dele, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele teve uma experiência com Deus chamando ele. No versículo 8 de Isaías 6, o Senhor pergunta: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, diante de toda aquela experiência, a resposta dele para o Senhor foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Que essa possa ser a minha resposta, a sua resposta, todos os dias para o Senhor. Porque nessa noite o Senhor está perguntando: a quem eu enviarei? Quem há de ir por mim? Amanhã, quando você estiver lá no seu trabalho, quando pessoas passarem pela sua vida, o Senhor está perguntando: a quem eu enviarei? Quem há de ir por mim? Que a sua resposta possa ser: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim, sou eu. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser aquele que vai. Eu quero ser esse instrumento. Eu quero dizer sim ao teu chamado. Amém? Amém. Amém. Feche os seus olhos. Levante as suas mãos. Eu amo que nós levantemos as nossas mãos, porque as mãos levantadas são sinal de que a gente se rende. Quando nós nos rendemos, nós dizemos: Senhor, o Senhor pode fazer tudo que o Senhor quiser comigo. O Senhor pode fazer comigo do jeito que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. E eu quero que você levante as suas mãos nesse gesto de rendição. E com as suas próprias palavras você vai falar para o Senhor. Você vai dar a sua resposta ao Senhor hoje. Porque Ele está perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você agora, com as suas mãos levantadas, você vai dizer a sua resposta. E eu quero te dizer, querido, a melhor resposta que você pode dizer é dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser esse instrumento, Senhor. Eu quero ser essa boca profética. Eu quero ser essa pessoa que vai ser movida pelo amor do Senhor por outras vidas, Senhor. Eu quero ser esse instrumento que vai abençoar outras pessoas. Eu quero, Senhor, Senhor, eis-me aqui, fala para Ele isso nessa noite, querido, fala para Ele isso nessa noite: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, pode me usar, Senhor, pode me usar aonde o Senhor quiser, aonde o Senhor me quiser, Senhor, no lugar que o Senhor me quiser, dentro da tua casa, da tua obra. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu vou colocar as minhas mãos no arado, eu não vou olhar para trás, em nome de Jesus. Talvez você, como Jeremias, que eu li no início, se sinta incapaz, se sinta indigno de fazer algo para Deus, de exercer algo, assim como o Senhor insistiu em Jeremias e fez dele um homem tremendo. Hoje o Senhor insiste em mim e em você, querido, porque grandes obras Ele vai realizar através da minha vida, através da sua vida. Ele somente espera que você diga: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me a mim. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor nessa noite, Pai. Eis-nos aqui, eis aqui as nossas vidas. Eis aqui as nossas vidas, Senhor, nesse ano apostólico da restauração. Eis-nos aqui, Senhor, para edificar ministérios dentro da tua casa, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui para colocar a mão no arado. Eis-nos aqui, Senhor, para sermos instrumentos
instrumentos para abençoar outras vidas. Eis-nos aqui, Senhor. Eis aqui as nossas vidas. Eis aqui as nossas mãos, Senhor, para que o Senhor use como o Senhor quiser. Abre as suas mãos, querido, como quem recebe. Senhor, eis aqui as nossas mãos, Pai. Eis aqui as nossas mãos para que o Senhor use como o Senhor quiser. Que não sejam mais as nossas mãos, Pai, mas que sejam as mãos do Senhor. As mãos do Senhor tocando o perdido. As mãos do Senhor tocando o enfermo. As mãos do Senhor levantando o caído. As mãos do Senhor fortalecendo o desanimado. Unge, Senhor, unge cada mão aqui nesta noite, Pai, para que assim como Filipe orava e os enfermos eram curados, Senhor, os oprimidos eram libertos, que as nossas mãos sejam ungidas pelo Senhor, e aonde nós tocarmos, haja cura, haja libertação, haja restauração. Unge as nossas mãos, Senhor. Recebe a unção do Senhor, querido, nas tuas mãos. Você vai chegar na tua casa, hoje vai abençoar a tua casa, e o Senhor vai transformar, e o Senhor vai agir, porque a unção dele hoje está sendo derramada sobre as tuas mãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está ungindo as suas mãos, agora coloque uma das suas mãos sobre os seus lábios. Porque o Senhor também vai ungir os seus lábios. Assim como foi a experiência de Isaías, lá em Isaías no capítulo 6, quando o Senhor tocou nos lábios de Isaías. O Senhor purificou os lábios de Isaías, para que aqueles lábios pudessem estar limpos para anunciar a palavra de Deus. Hoje o Senhor purifica os teus lábios, querido. Hoje o Senhor purifica os teus lábios, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Palavras malditas que você usou a tua boca para liberar, o Senhor cancela hoje em nome de Jesus. Ele purifica os teus lábios, e a tua boca vai se abrir para declarar as maravilhas de Deus. A tua boca vai se abrir para declarar a salvação que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor ungiu as suas mãos, segure na mão da pessoa que está aí do seu lado, perto de você, e comece a orar com ela, comece a orar por ela, comece a abençoar a vida dela, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Se as suas mãos estão ungidas, se os seus lábios estão ungidos agora, querido, libera o mover de Deus. Libera o mover de Deus, como Filipe ousou ser um instrumento de Deus na vida daquelas pessoas e viu Deus agir. Seja um instrumento de Deus agora, seja um instrumento de Deus agora, seja um instrumento de Deus agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Move o teu sobrenatural neste lugar, Senhor. Move o teu sobrenatural sobre as nossas vidas. Você também está assistindo essa transmissão. Eu quero dizer para você, o Senhor quer usar você. O Senhor tem um chamado para a tua vida. Ele quer te usar na sua casa, no seu trabalho, nos lugares onde Ele tem te plantado. Ele quer usar você. E hoje Ele unge as tuas mãos, Ele unge os teus lábios, para que você seja um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Recebe a unção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo.